Vamos aí agora resolver a questão 25, lembrando que a gente está resolvendo a prova de 2012, Petrobras. Essa prova é aplicada pela Sesgran Rio. O cargo aqui, essa prova era para o cargo de técnico de estabilidade. Bom, vamos lá, questão 25. O sistema massa-mola da figura é composto por um bloco de massa 15 gramas. Você tem que ficar aqui, ó, atento às unidades. 15 gramas, está em grama, tem que se lembrar sempre disso. E uma mola de constante elástica, 2 newtons por metro. Tá tranquilo, tá no SI, já dá para calcular, trabalhar com ela do jeito que tá. O sistema é liberado a partir do repouso. Repouso significa que se partiu do repouso, significa que a minha velocidade inicial é 0 metros por segundo. Quando a mola se encontra comprimida de 3 centímetros de sua posição de equilíbrio. 3 centímetros também está fora, nós temos que ajustar, porque a constante é que ele deu em newton metros. De sua posição de equilíbrio, sobre o plano inclinado da figura, que faz um ângulo de 25 graus com a horizontal. Bom, até aqui vamos desenhar mais ou menos o cenário. Ele nos deu uma mola, um plano inclinado. Essa mola se encontra comprimido, lembrando aí que a força elástica ela vai ser dada por Kx, onde K é a constante elástica da mola e X é o quanto que essa mola vai se deformar. Aí tem um detalhe aqui do mais e do menos. Se a mola estiver em seu estado de equilíbrio, a gente usa qualquer deformação que ela vá sofrer, a gente usa o menos. A gente coloca o menos aqui na frente. A mola está saindo do seu estado de equilíbrio, sendo comprimida ou estendida. A força elástica vai receber ali o menos. Caso a mola já esteja comprimida ou esticada e vai voltar para o seu ponto de equilíbrio, a gente tira o menos. Nesse caso aqui, como ela já está comprimida e vai voltar à sua posição de equilíbrio, nós vamos usar sem o sinal. Vamos lá, ver lá embaixo agora o que ele dá. Ele dá ali os dados, né? Dá o coeficiente de atrito, o seno e o cosseno de 25 e a gravidade ele pede para arredondarmos para 10. Isso facilita bem os cálculos. Tem sido moda na Sesgran Rio usar gravidade com 10 metros por segundo quadrado em vez de 9,8. Facilita muitas contas, embora em algumas questões ainda ela solicita que você use 9,8. Mas bem, vamos ver o que ele pede na questão. O módulo da força resultante em newtons sofrida pelo bloco imediatamente após começar a se mover está representado em o módulo da força resultante. Ele não está falando, ele não quer saber se está para lá ou se está para cá a força resultante, né? R. Ele não quer saber isso, ele quer simplesmente saber qual é o módulo que essa força está sendo aplicada a esse bloco para que ele esteja em início de movimentação, né? Logo após ele começar a se mover. Bom, ele deu ali atrito estático e atrito cinético, e a gente sabe que é o seguinte: esse bloco aqui ele tem uma força peso que está nesse sentido, sempre
a força peso sempre atua perpendicular ao plano do piso, né? Diferente da nossa força normal, que a força normal ela vai estar perpendicular ao plano onde o objeto está apoiado. E nós temos que a nossa força peso, que no caso aí vai ser mg, e ele deu m e deu g, né? Deu a massa aqui, ó, a massa, e nos deu a gravidade. Então vamos calcular a nossa normal da seguinte forma: a gente precisa da normal para poder calcular a força de atrito. A força de atrito vai ser sempre dada pelo seu coeficiente de atrito vezes a minha normal. O coeficiente de atrito, se meu bloco está parado até um pouquinho antes dele iniciar seu movimento, eu vou usar o coeficiente de atrito estático. Se logo assim que ele começou a se mover, daí em diante eu uso o coeficiente de atrito cinético. Bom, ele aqui está querendo que a gente calcule a força resultante em newtons sofrida pelo bloco imediatamente após começar a se mover. Então, para ele começar a se mover, significa que ele venceu a força de atrito estático. Aí lembrando aí o gráfico que representa essas forças de atrito, né, que a força de atrito estático ela vai de zero até um limite máximo, né, Fat de atrito estático. Nesse momento que ele atinge esse momento máximo é que ele começa a se mover. Quando ele começa a se mover, a força mínima necessária para ele se manter em movimento vai ser a minha força de atrito cinético. Ou seja, ele parou de se mexer, começou a se mexer, se mover, está se deslocando. A força que eu preciso nesse primeiro momento que seja resultante nele, para ele realmente estar se movendo logo no início, é a minha força de atrito cinético, que é o que ele está pedindo que você calcule nessa questão. Vamos lembrar que aqui nesse ponto aqui nós temos uma separação, ou seja, aqui o corpo, né, está parado. A partir desse momento aqui ele se move. De forma que o que ele quer que você calcule, que ele quer que você indique aí, é a força de atrito cinético. Como é que se calcula a força de atrito cinético? Primeiro, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos ter que decompor essa força peso nos dois eixos. Eu vou criar aqui um eixo X e aqui um eixo Y. E essa força aqui, ó, ela tem uma componente aqui na direção Y, que eu vou chamar de PY, e eu tenho uma componente que eu vou chamar de PX. Esse ângulo aqui, lá pelo nosso teorema de Thales, vai ser o mesmo que esse ângulo aqui. Esse aqui é 25 graus, aqui eu também tenho 25 graus. Agora, vamos aqui analisar o seguinte: eu preciso saber a normal para poder calcular a FAT, porque a minha FAT cinética vai ser igual coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Agora, note que a normal ela é igual a minha PY.
Então a minha FAT de atrito cinético vai ser igual ao coeficiente de atrito cinético vezes PY. PY vai ser igual. PY está adjacente ao meu ângulo de 25 graus. Então ele vai ser igual ao cosseno dos 25 vezes mg. Agora, eu substituo todos os valores na equação, eu tenho todos eles, e achamos a nossa força de atrito, que é a resposta da questão. O único detalhe que nós vamos ter que tomar agora é ajustar todas as unidades de medidas. Bom, o coeficiente é admissional, ou seja, ele não tem uma unidade, né, que o defina, ele apenas tem um número. Como eu quero a de atrito cinético, é 0,2. Cosseno de 25, ele deu aqui que é 0,9, vezes a massa, ele deu que é 15 gramas. 15 gramas, eu tenho que passar para quilo, quilogramas, que é a unidade que a minha fórmula funciona. Então tem que andar aqui 1, 2, 3. Então fico com 0,015 quilos, vezes a minha gravidade, que é 10. Então minha força de atrito cinético vai ser igual. Bom, o 10 vezes aqui dá 2. 2 vezes 0,9 dá 1,8 vezes 0,015. Logo a minha FAT. Eu vou puxar aqui uma calculadora para a gente não perder muito tempo fazendo conta. Sim, bem que é importante fazer essas contas, porque na hora da prova lá do concurso você vai estar de cara com papel sem poder usar uma calculadora. Mas como agora nós estamos aqui estudando para a gente ganhar um pouquinho de tempo, vamos chamar a calculadora e vamos fazer a multiplicação. Isso dá 0,027 newtons. As respostas está em base 10, né, em base 10 vezes 2. Para transformar isso aqui em base 10 vezes 2, eu vou fazer o seguinte, eu multiplico por 10 a menos 2 e tiro duas casas aqui, ou seja, eu fico com 2,7 vezes 10 a menos 2. A resposta aí está indicada aí na letra B. Bom, por aqui ficamos. Daqui a pouco a gente volta aí com a questão 26.